Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do projeto da FECOP 30, que estamos tratando sobre todas essas situações que vêm ocorrendo, debates sobre clima, sobre mudanças, sobre governo. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos debater a adaptação climática nas cidades perante a COP30. Agora que ela está se aproximando, eu acho que é super importante a gente trazer esse tema, trazer esse debate, e convidamos pessoas super especiais para falar com a gente aqui hoje. Meu nome é Reinan, esse aqui é o Pedro, e vamos apresentar quem que a gente trouxe para fazer essa conversa com a gente. Bom, pessoal, boa noite também. Assim como o Reinan falou, hoje trouxemos dois convidados excepcionais. A primeira, ela é advogada, professora e pesquisadora com ampla formação acadêmica, Denise Vital. Ela é professora pela USP e pela Mediterranean University of Reggio Calabria. É doutora e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie e pós-graduada em Direito Contratual pela PUC São Paulo. Também é docente na FECAP nas matérias de Direito Internacional Público, além de atuar como sócia da Liguori Vital Sociedade de Advogados. Muito obrigado, professora, por aceitar nosso convite e participar desse episódio de hoje. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui com vocês, Pedro, Reinan, e, enfim, perante toda a FECAP. Perfeito. Além da Denise, a gente também está com uma outra ilustre presença aqui, que é o Dan Rodrigues. E Dan, você vai me permitir ter uma colinha aqui para falar de você, porque são tantas coisas também que fica complicado de lembrar tudo, viu? O Dan é doutor em Sociologia Urbana pela Universidade de Coimbra, mestre em Direitos Humanos e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Pará, professor de Direito na Universidade Federal de São Paulo e na UniFMU. O Dan tem essa trajetória marcada pela interseção entre urbanismo, direitos humanos, meio ambiente, com foco nas dinâmicas e nas cidades contemporâneas, não é, Dan? Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que o nosso papo vai ser bem legal. Obrigado, boa noite, pessoal. Muito feliz também de estar aqui com vocês. Agradeço a professora Denise também pelo convite. Fico à disposição para a gente dialogar sobre esse tema tão importante. Exato. Bom, a gente sabe, já entrando agora um pouquinho no tema da questão das mudanças climáticas e principalmente a questão das cidades durante esse processo, a gente sabe, né, que as mudanças climáticas, elas estão afetando muito o Brasil, especialmente nesses últimos períodos. Então a gente passa por questões de enchentes, secas, ondas enormes de calor, deslizamento, que a gente sabe que também já fazem parte ali da realidade da população que vive na parte urbana, né? E elas atingem principalmente as pessoas mais vulneráveis. A gente sabe que o grande desafio das mudanças climáticas é principalmente incorporar o tema e de adaptação dentro das cidades. Então, falar também sobre a questão de reduzir riscos e garantir um desenvolvimento sustentável, eu acho que é super importante para a gente, um primeiro passo, né, para a gente poder entender sobre o tema também. E também a gente tem em questão que a maioria dos municípios, das cidades, eles não têm estrutura para fazer essas mudanças climáticas, né, para fazer a adaptação. Então, falta um plano de adaptação, falta integração entre os poderes, que é o que a gente vai querer discutir um pouquinho hoje. Falta muita coisa, mas mesmo assim a gente também já tem alguns caminhos que são mais positivos, como, por exemplo, o Programa Federal de Adapta Cidades, os fóruns estaduais de clima e ações municipais, como a virada das ODS. Então, a gente vê agora a COP30 como o maior palco para a gente poder falar dessas questões. A parte dela está sendo realizada e irá ser realizada em Belém, toda a parte da representatividade, enfim, todas as questões que a gente quer debater aqui hoje, né? Perfeito. Bom, agora eu acho que é o espaço ideal para vocês dois conseguirem explicar melhor sobre o tema, as problemáticas sobre o tema e principalmente os desafios que a gente enfrenta durante esse processo de adaptação nas cidades, principalmente. Fiquem à vontade, se quiserem dividir entre os dois, quiserem se complementando também. Eu acho que a dinâmica é a cargo de vocês, o que acharem mais confortável. Tá bem. Dan, vou pedir licença aqui para iniciar, e eu acho que você bem seguir com as explicações mais detalhadas e as explicações efetivas aí sobre a COP30, que eu acho que você está muito integrado nisso. O Dan vai participar, né, efetivamente, já atua efetivamente aí pela Unifesp, né, fazendo muitos encontros, eventos, palestras. Então, são coisas importantes para depois levar
até quem sabe, né, Dan, uma proposta, eu acho que não, quem sabe não levar efetivamente uma proposta e ver o que isso consegue se tornar nesse evento tão importante, tão relevante que nós teremos aqui no nosso país. Então, dentro da temática que vocês nos trouxeram, quando a gente fala em adaptação urbana, né? O que é isso? O que é essa adaptação urbana? Então, ela vem aí como um processo, na verdade, de ajustamento de sistemas, né, sociais, humanos, naturais, dentro das cidades, para que as cidades possam lidar com os efeitos das mudanças climáticas. Mudanças climáticas atuais, esperadas e não esperadas, né, porque com a velocidade mesmo dos processos a gente já sabia, já tinha uma previsão, né, do que ia acontecer, mas cada vez é um susto maior, e a necessidade da redução de danos, né, a necessidade de que a gente conseguisse aproveitar, na verdade, oportunidades benéficas para lidar, né, com essa situação, isso seria e é muito relevante. Então, quando a gente fala em adaptação urbana, isso envolve falar em políticas governamentais, falar em ações de planejamento urbano, né, que incorporam, evidentemente, essa perspectiva climática, né, instrumentos, decisões. Então, tudo que tem, né, a gestão de riscos, a mobilidade sustentável, a importância, né, de discussão da redução da vulnerabilidade, as questões de resiliência, sustentabilidade, isso está tudo envolvido nessas questões. Então, assim, e para além, evidentemente, desses desafios sociais que nós temos, que nós conhecemos, né, sobre os quais nós falamos sempre, desigualdade, pobreza, violência, criminalidade, aquilo que é previsto ali, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que a gente ainda, infelizmente, não conseguiu nem chegar, né, perto de um cumprimento satisfatório desses 17 ODS, mas na verdade 169, né, metas a serem cumpridas, tudo que a gente tem de dificuldade em acesso a serviços públicos, todas essas problemáticas, a gente ainda precisa unir isso aos desafios ambientais, então não só a questão do aquecimento, mas a poluição, a gestão de resíduos, né, saneamento, enchentes, que vocês já fizeram uma chamadinha aí, já fizeram uma menção, mas os desafios também de mobilidade, né? Então a nossa infraestrutura realmente é insuficiente, precária, né? A questão própria do desenvolvimento sustentável que a gente fala, né? O desenvolvimento ele está insustentável, né? A nossa urbanização ela vem desordenada, então cada vez mais esses impactos ambientais se tornam mais agressivos e menos possíveis, vamos dizer assim, de serem tratados. Então nós temos aqui, quando a gente fala nessa urbanização, a gente tem desafios muito complexos, verdadeiramente interconectados, né, e que vão além por exemplo, de uma mitigação, né, da redução de emissões de gases, né, isso é crucial, mas a gente tem que também estudar, saber, fazer um enfrentamento diferenciado do que a gente também pode chamar de injustiça climática. Então, conhecer mesmo o que é essa vulnerabilidade que nós temos, né, as nossas comunidades, as comunidades de baixa renda, as comunidades historicamente marginalizadas, uma segregação socioespacial que a gente precisava e precisaria estudar mais, conhecer mais, eu acho que esse é o objetivo também desses nossos encontros, né? E saber buscar soluções para isso. Então, a importância da discussão, do conhecimento, da adaptação urbana é a gente, de fato, ter conhecimentos dos termos, né? Tentar entender e buscar estudar essas soluções, né? Saber a importância dessa temática e estudar soluções para essa problemática tão urgente que nós temos nos dias de hoje. Dan, você complementa aí, querido?
Obrigado, Denise. Na verdade, você já fez uma boa, excelente, na verdade, introdução sobre o tema. Queria parabenizar aqui pela escolha do tema, tá? Acho que é um tema muito importante para ser discutido às vésperas da COP30. Adaptação e resiliência vai ser um tema central dentro das temáticas que a COP30 vai abordar e vão ser discutidas para as negociações dos tratados internacionais que já foram firmados e que serão firmados. A adaptação e resiliência é um tema central, né, para toda essa discussão da questão das mudanças climáticas, porque a partir de 2015, que a gente tem com o Acordo de Paris, um dos instrumentos para enfrentar as mudanças climáticas é a adaptação e a mitigação. E a adaptação no espaço urbano é fundamental para que a gente possa reduzir esses efeitos, né, de alguma forma mitigar, amenizar ou até, como o próprio conceito de resiliência urbana coloca, né, a capacidade da gente se adaptar a esses efeitos, porque falando de mudanças climáticas, rapidamente, a gente não tem como voltar atrás e resfriar o planeta. A gente já sabe, provado cientificamente, por inúmeros relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental que faz a medição da temperatura global, que já está mais do que comprovado cientificamente que já alcançamos 1,5 graus de aquecimento antes do previsto, que seria 2030, né? Então, como é que a gente vai evitar que o planeta se aqueça ainda mais, né? Não dá para a gente resfriar o planeta. A gente precisa se adaptar a essas mudanças. Então, a crise climática que a gente já está vivendo hoje em dia, ela é algo inevitável, ela é uma realidade e um dos instrumentos previstos em lei que se popularizou, né, em tratados internacionais, nas últimas conferências das partes, foi, a partir do Acordo de Paris, em 2015, a adaptação e a mitigação. Então, feito essa introdução, acho que nas cidades é onde de fato a gente vivencia, até porque são grandes aglomerados urbanos, onde a maioria das populações estão, né, das pessoas vivem, moram e realizam seu trabalho e o seu meio de produção, é onde a gente sente de forma mais direta, talvez, os efeitos extremos, né, as ondas de calor, né, as enchentes, as fortes chuvas, a crise hídrica, né, que já vem aumentando ano a ano. Enfim, então é no espaço urbano em que esses efeitos eles se concretizam, e de alguma forma é necessário a gente se adaptar, principalmente em relação quando a gente fala aqui no conceito de justiça climática, em que a gente sabe que essa crise ela não é democrática, ela não é igual para todas as pessoas. Né? E quando a gente verifica os efeitos desproporcionais, né, a grupos marginalizados, vulnerabilizados, populações negras, populações ribeirinhas, populações indígenas, quilombolas, tradicionais, todos esses grupos populacionais marginalizados acabam enfrentando de forma desproporcional os efeitos dessas mudanças. E se adaptar, de alguma forma, também é falar de justiça social, também é falar de como essas pessoas que não geram, de certa forma, mais intensamente as mudanças climáticas, que não geram os efeitos, né, que não geram, não emitem com tanta intensidade, né, os gases de efeito estufa em relação a outros grupos, como, por exemplo, grandes empresas, grandes multinacionais, etc. Como é que essas pessoas também podem como é que a gente pode responsabilizar quem emite, como é que a gente pode, de alguma forma, proteger essas pessoas que sofrem de forma desproporcional, né? A adaptação nas cidades, ela está diretamente relacionada com a governança das cidades, né? Como é que a gente pode implementar técnicas de adaptação, e a gente já tem muitas delas sendo desenvolvidas em grandes cidades ao redor do Brasil, mas como é que a gente pode, de fato, cobrar do poder público que essas técnicas sejam implementadas, principalmente se elas estão dispostas em leis, em planos, né, em normas. Saiu recentemente, nesse mês agora, na revista FAPESP, né, foi publicado um estudo da Faculdade de Medicina da USP, Faculdade de Saúde Pública da USP, um estudo em que menos de
13% dos municípios brasileiros possuem planos de adaptação às mudanças climáticas. Isso é um ponto extremamente crucial para a discussão, mas que é muito preocupante, alarmante, né? Porque dentre os 5 mil e tantos municípios, menos de 13% possui plano, significa dizer que a gente ainda está muito aquém do desejado, né? E muitos municípios, muitas cidades têm total possibilidade de se adaptar e de demonstrar, né? E adotar técnicas, como a professora Denise colocou, técnicas de adaptação para que esses efeitos eles não se demonstrem de forma tão desigual ou tão impactante a toda a população. Então, queria fazer essa fala inicial aqui, mas acho que vocês vão ter outras questões, né, para a gente abordar. Perfeito, Dan. Eu acho que você traz um ponto muito legal, que a adaptação climática também está ligada à justiça climática, né? E nesse sentido, você citou sobre algumas cidades não terem nem plano de adaptação climática. Você acha que no Brasil, a nível nacional, a gente tem algum exemplo de alguma coisa que está dando certo, alguma cidade, algum estado que está mais avançado? Se você vê que tem discrepância entre os estados do norte, do sudeste, do sul, como que você vê isso a nível nacional? Legal, boa pergunta. Na verdade, eu não digo que um município específico é um município modelo. Eu digo que existem técnicas que são adotadas em vários e diversos planos, desses que, né, que já existem, desses municípios que já aprovaram os seus planos, né? Técnicas de adaptação que eu acho que são fundamentais para a gente destacar aqui. Eu não destacaria um município específico, mas eu destacaria técnicas que devem ser abordadas e exploradas cada vez mais nesses planos, né? Principalmente aquelas que a gente já conhece, gente, e que muitas cidades já adotam. Por exemplo, é muito comum a gente falar em corredores verdes, em arborização urbana, né? Aumentar a permeabilidade do solo através de aumento de áreas verdes. Essa é uma técnica fundamental para adaptação, né? Que a gente sabe que, por exemplo, na cidade de São Paulo existem bairros que têm uma condição melhor ambientalmente, né, uma condição melhor de clima, uma condição melhor de infraestrutura, uma condição melhor até de vida, né, por conta dessa qualidade do ar, da qualidade, né, da temperatura e do clima. Então, acho que técnicas de adaptação são fundamentais para a gente poder enfrentar e são exemplos, eu acho, né, de possibilidades de enfrentar esses efeitos extremos das mudanças climáticas. Uma outra técnica que o Brasil, eu acho que é uma crítica que eu coloco, né? O Brasil, de fato, não consegue ou não tem interesse em adotar, que é a recuperação dos rios e investimentos em saneamento básico. A gente ainda está muito aquém comparado a países da América Latina, inclusive. A gente está muito aquém de conseguir adotar essa técnica da adaptação, né? Recuperação dos rios é fundamental. A questão hídrica, a gente sabe que a falta de água já não é de hoje, já tem algumas décadas que a gente sofre com a crise hídrica, principalmente na cidade de São Paulo, né? Quem é de São Paulo sabe. Porém, a recuperação de rios e a despoluição, na verdade, de rios mortos é fundamental para que a gente possa se adaptar a essas mudanças climáticas. Outra técnica que eu destacaria também é as estratégias de moradia, né, que estão, não é que a área é de risco, mas as pessoas estão em situação de risco, porque se a gente for colocar que o risco é uma construção social, a gente pode evitar que uma moradia esteja em área de risco, desde que a gente forneça uma construção adequada. Isso também é se adaptar, né, a esses efeitos, porque justamente esses riscos eles geram, né, eles geram inúmeros outros efeitos como deslizamentos, né, como, enfim, enchentes e etc. Né? E investir também, acho que são poucas as cidades que investem nesse tipo de técnica, mas em sensores, né, que possam trazer alertas de riscos climáticos, né? Aqui na cidade de São Paulo a gente já recebe, podem perceber, quando tem alguma tempestade, ventos fortes, a gente recebe alertas no celular.
Isso é uma forma de adaptação, porque você está alertando a população para se proteger antes de acontecer aquele evento extremo. É claro que isso não é suficiente, mas isso também é uma forma, é um exemplo de que você pode se adaptar àquilo que você não vai deixar de experimentar, né? Esses efeitos extremos, eles cada vez mais vão acontecer, vão ocorrer, e a gente precisa saber como enfrentá-los, né? Quais as soluções que a gente pode desenvolver? E aí aqui eu queria fazer um destaque também, como a professora Denise colocou, é necessário investir em pesquisa, investir em tecnologia, investir em ciência, para que a gente possa construir soluções para se adaptar a esses efeitos. A gente não, daqui a 50, 100 anos, a gente ainda não sabe quais são os efeitos que vão existir lá por conta da questão climática. Hoje a gente enfrenta esses efeitos, mas daqui a 50, 100 anos a gente não sabe quais existirão. Então a gente precisa sim da ciência, da tecnologia para tentar minimizar, né, para tentar apaziguar esses efeitos extremos. E aqui eu queria também só exemplificar que adaptar esses impactos, né, se adaptar aos impactos, promover resiliência e reduzir a vulnerabilidade das pessoas que estão em situações de risco é fundamental para que a gente possa ter a redução das desigualdades sociais no espaço urbano, inclusive, né? Maiores necessidades, quanto mais a necessidade daquela população, mais investimento, mais recurso e mais financiamento eu preciso. Então, eu não consigo me adaptar se eu não tiver recurso para isso. E eu acho que também esse é um calcanhar de Aquiles, né? Em todas as esferas de poder no Brasil, né? Seja no âmbito federal, estadual, municipal. Eu preciso, para implementar um plano, eu preciso ter recurso para isso. Como é que eu vou fazer todas essas obras de infraestrutura que eu acabei de colocar se eu não tenho recurso para isso, né? Isso eu acho que é fundamental a gente destacar, né? E incorporar as políticas públicas, né, aos planos, enfim, ações socioeconômicas e ambientais relevantes. A gente precisa trazer a variável socioambiental para todo o projeto de lei aprovado, para todo o plano que deve ser implementado, porque a gente não tem mais para onde fugir, né? É algo que é dado, né, digamos assim. Não, foi excelente Pois a. é, Dani. E Ah, olha desculpa, só professora. aqui, ó, meninos, antes só da gente continuar para uma próxima pergunta, nessa batida aqui, né, exposta pelo Dan, que eu informalmente aqui, né, porque é um querido amigo, não estou chamando de professor, então nem de doutor, estou chamando aqui como meu querido amigo Dan Levi. Mas nisso que o Dan explana muito bem, se a gente pesquisar algumas ONGs, né, ou alguns institutos mesmo de estudos, nós temos aqui, eu separei até para comentar com vocês, nós temos a WRI Brasil, que é um instituto de pesquisas que trata justamente dessa temática, né, de mudanças climáticas, urbanização e assim por diante. E num dos relatórios mais significativos aqui que foram expostos, ele data de 2022. Em 2022, já havia, né, olha a importância, então, da pesquisa, da tecnologia, né, desse lado todo de desenvolvimento de estudos, para que a gente possa sempre fomentar esse assunto e desenvolver essas temáticas tão relevantes. Eles trouxeram alguns pontos dentro desse estudo super relevantes, então eles falaram das emissões globais, né, de gases. Na época, ali já continuava aumentando, e eles traziam um alerta que exatamente em 2025 nós teríamos esse aquecimento, né, de 1,5 aí graus, né, e que a gente precisaria, desde aquela época, já fazer esse combate. Então, eles trouxeram essa perspectiva, falaram aqui, são 5 itens que eles trazem, muito, muito bacanas, assim, bom, né, de serem estudados, e nisso que o Dan falou também, a gente chegaria, né, nessa limitação, mas a gente precisa, de fato, se chegou até aqui, manter esse aumento, porque isso aqui vai ser, mais do que isso, um dano que a gente não tem nem como medir. Né? E que para manter, inclusive, essa temperatura dentro dessa limitação, isso já seria impossível sem a remoção de carbono.
Então, esses estudos, né, eles já eram bem incentivados, eles são, desde que nós temos, na verdade, as conotações de sustentabilidade, mas tem alguns relatórios que trazem isso de forma mais específica. E os outros três pontos relevantes que eles trouxeram foi que, assim, já em 2022, já não havia espaço para novas estruturas baseadas em combustíveis fósseis, né? Então, eles fizeram uma comparação das emissões de carbono de empreendimentos à base de combustíveis fósseis e os limites para essas emissões globais. E dentro dessa batida, eles trouxeram aquilo que a Europa já estava começando a fazer, que era movimentos no sentido de desativar algumas usinas de carvão. Isso resolve a problemática como um todo? Não, né? Mas era a sugestão desde então. Então, os bancos internacionais de desenvolvimento, eles já estavam investindo, né, em empreendimentos aqui do setor, e isso precisa continuar. A gente tem certeza de que esse mercado não pode ficar aqui ocioso. Outra coisa que eles falavam, já naquela época, é que nós precisávamos de transformações rápidas em todos os setores, para que a gente evitasse essa piora dos impactos climáticos. Então, expandir o uso de energia limpa. Ele já previu em 2022 que a gente não ia conseguir atingir esse objetivo até 2030, então eles já falam, né, que toda geração de eletricidade deve ser de baixo carbono até 2050, então eles já estão, né, lidando com essa agenda seguinte aí que nós temos. Falam em investimentos em inovação para descarbonizar a indústria, incentivo de construções verdes, né, independente da terminologia aqui, o redesenho das cidades. Olha que interessante, fazer a transição, né, para transporte de zero ou de baixo carbono e conservar os ecossistemas naturais, melhorar os sistemas alimentares e assim por diante. Então, dentro dessas transformações rápidas, então a gente expandia a eletricidade de baixo carbono, né, gerada aí com renováveis e outras fontes de energia limpa. Então, um estudo muito específico a respeito dessa temática, incentivar a inovação, a comercialização para descarbonizar a indústria, desenhar as indústrias de uma forma melhor, cada região lidando com as suas dificuldades, né? Também seguir a construção dentro de diretrizes verdes, né? Ou não verdes, mas assim, dentro de diretrizes certas para esse assunto. Então, com materiais, tecnologia, padrões, né, de energia inteligentes, positivas para o clima. Então, tudo isso que a gente precisa ainda observar. Proteger, restaurar florestas, paisagens, aprimorar práticas agrícolas, mudar, né, também para dietas mais sustentáveis, reduzir o desperdício, a perda de alimentos, aquilo que nós conversamos muitas e muitas vezes. Nós que somos professores temos essa oportunidade, né, de conversar com vocês em sala de aula. Então, mudar também o nosso comportamento pessoal é um grande passo, porque nós fazemos parte de tudo isso. Então, as mudanças de comportamento, estilo de vida, também têm um papel fundamental nessa mitigação das mudanças climáticas. Muito obrigado pelos indagamentos de vocês nessa pergunta anterior do Reinan. Eu acho que conseguiu contemplar muito bem o que a gente estava pensando e o que o tema exige também. E professores, e aí eu indago a pergunta aos dois, vocês sintam-se à vontade de fazer da forma como vocês sentirem melhor, acharem melhor. Vocês comentaram, né, sobre a importância de colocar a cidade ali no centro, comentaram também algumas práticas que são tomadas, algumas iniciativas, mas, por exemplo, quando a gente fala da questão de elaborar os planos, quais são, na perspectiva de vocês, os maiores entraves técnicos, legais, institucionais que a gente encontra? Por exemplo, o Dan, ele comentou anteriormente a questão dos recursos financeiros, né? A gente encontra também outras problemáticas, outras questões, ou vocês acham, na perspectiva de vocês, que essa seria realmente a maior questão? Acho, só complementando o que o Pedro falou, também englobando nessa mesma pergunta, é a questão da justiça climática ligada também ao racismo ambiental, que a gente sabe que ocorre e como levar para essas áreas e para esse tipo de debate também. Eu posso começar, Dê? Bom, eu acho que é uma pergunta muito importante, tá, para o tema.
Primeiro que, como eu já coloquei, né, sem recurso não adianta a gente ter plano, não adianta a gente ter uma lei ótima aprovada e etc. Mas para que essas leis e esses planos sejam implementados, sejam aprovados, a gente tem uma disputa de interesses muito grande, né, no âmbito local, no âmbito estadual, no âmbito nacional. Sejam interesses econômicos, interesses políticos, né, interesses privados de grandes incorporadoras, de grandes empresas, né, que também acabam moldando a produção do espaço urbano. Isso é muito importante de se colocar. Né? Uma principal lei que eu diria que já tem inclusive algumas dessas técnicas que eu mencionei de adaptação nas cidades é a lei que é o plano diretor, né? O plano diretor estratégico, ele é um instrumento primordial para a execução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano no Brasil. Está disposto na Constituição Federal, é uma lei municipal aprovada na Câmara dos Vereadores de cada município que tem mais de 20 mil habitantes. E nesse sentido, essa lei, para ser aprovada, ela tem que ser revista de 10 em 10 anos, e nesses processos de revisão, assim, são muitos entraves, né, que são colocados, principalmente a questão dos interesses econômicos, dos interesses políticos que estão em jogo. Eu destacaria como um dos principais desafios, para além do desafio dos recursos, né, para implementar essas técnicas e essa lei, acho que um maior dos entraves é também a disputa por interesses, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a lei de zoneamento ambiental, né? Que é a lei que faz um estudo da cidade, do espaço urbano, para dizer aonde é que a gente pode ou não construir, aonde a gente pode ou não edificar, aonde a gente pode ou não implementar um corredor verde, aonde a gente pode ou não ter um equipamento público ou comercial, quais são os usos daquele espaço na cidade, né? E essa lei ela é muito disputada, principalmente numa cidade como São Paulo. Não sei se as pessoas conhecem, né? Se todo mundo conhece São Paulo, mas a gente não cruza uma esquina de São Paulo sem uma construção, sem uma obra, sem uma edificação, né? E isso gera conflitos na cidade, obviamente, porque quando a gente coloca que nas áreas mais abastadas da cidade, aonde as pessoas que têm mais condições de vida e que vivem têm uma qualidade de vida melhor, por ter um saneamento básico de qualidade, por ter um acesso a equipamentos públicos, né, e de direitos básicos à saúde, à educação, ao transporte, à moradia, ao lazer. Essas pessoas que usufruem desses serviços básicos no espaço urbano, elas têm melhores condições de vida e ela tem uma cor estabelecida. Quando você vai para áreas periféricas da cidade, que não tem condições de vida digna, que não tem direitos básicos estabelecidos, que não tem acesso à saúde, à educação, a transporte, você também sabe qual é a cor dessas pessoas, né? E qual é a quanto é a conta bancária delas. Então, quando você coloca, e aqui estabelecendo os conflitos sociais, né, no âmbito da cidade, quando você coloca a questão da interseccionalidade no direito à cidade, as questões de gênero, raça, classe, você vê que essas pessoas elas são as que mais sofrem pelas injustiças, pela falta de saneamento básico, pelo um projeto de lei aprovado de forma a garantir direitos para essas pessoas, né? E tudo isso está dado no espaço urbano, né? Porque de fato essa correlação de forças, né? Porque infelizmente o interesse econômico acaba falando mais alto do que o interesse ambiental e social, né? Em complemento aqui, né, Dan, acho que você já se explana e realmente fala muito bem sobre o assunto, e a gente fica assim muito chateado, né, dessa constatação constante que nós temos na verdade. Então, veja, olha, Dan mencionou, né, algumas leis, né, nós temos a questão do zoneamento ambiental, a gente já teve a Política Nacional do Meio Ambiente, temos ainda, então, assim, leis existem, a legislação está aí. Então, a gente fala nessa Política Nacional do Meio Ambiente, a gente fala em decreto para regulamentar o zoneamento ecológico econômico, é, a gente tem um zoneamento ambiental do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, lei do ano 2000, a nossa própria Constituição, como o Dan bem lembrou,
né, não fosse só o artigo 5º da Constituição, o meio ambiente ele vem previsto no artigo 225, e vem como direito humano fundamental. Então, tudo que tem, né, de legislação de zoneamento ambiental já fala em organização de território, fala em definição de uso de solo, fala em garantia de sustentabilidade, né, subsídio para o planejamento. Quem fiscaliza tudo isso, né, ou quem precisaria fiscalizar? Então, uma fiscalização compartilhada entre órgãos municipais, né, estaduais, do Distrito Federal, federais, né, Secretaria de Meio Ambiente, próprio IBAMA. Então, assim, o que pode ser feito no descumprimento, aplicação de multas, embargos, revogação de licenças? Quer dizer, a gente tem muita coisa escrita, a gente tem muita coisa prevista sobre o plano diretor, que o Dan já mencionou, né, que é essa lei municipal que orienta o desenvolvimento, o crescimento urbano de uma cidade. Ela existe. A questão é como torná-la mais justa, mais inclusiva, mais sustentável, com uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Então, assim, como fazer efetivamente, né, planejar o crescimento, melhorar a qualidade de vida, garantir esse desenvolvimento sustentável, promover uma inclusão social. A gente tem lei para tudo isso. O que falta é uma aplicabilidade. O que falta é uma conjunção de esforços, é uma conjunção de fatores que precisam ser analisados. E, de fato, todos os entraves vêm na hora que a gente olha mais profundamente, se a gente não quiser ali ficar ativo na questão econômica, que é uma questão de base, sem dúvida, mas vem na questão já comentada pelo Dan, da desigualdade social e dessa segregação, né? A gente sabe muito bem dito, a gente sabe qual é a cor, né, dessas pessoas e qual é o volume nessas contas bancárias, né? Então a gente percebe muito essa desigualdade, né? Os grupos de baixa renda frequentemente seguem tendo esse acesso limitado a serviços, oportunidades e vêm a se concentrar, evidentemente, em áreas com menos infraestrutura. Então, a gente precisa estar realmente atento a essas questões, discutir, né, essa parte, porque eu vejo muitas e muitas discussões, né, as propostas são, evidentemente, sempre bem-vindas, mas, assim, é muita discussão para propor lei nova, não para propor ato novo, não para propor uma mecânica de gestão nova. A lei está aí, né? A gente não precisa criar mais lei para ficar discutindo, passando por processo legislativo, né? A gente sempre discute isso também nas aulas que tem uma vertente mais constitucional, né? O processo legislativo ali previsto, né? Com as mecânicas, com as matérias, na verdade, dos artigos 22, 24, 30 da Constituição, o desenvolvimento frente ao artigo 59, né? Então, assim, mas a gente sabe da demora, a gente sabe que esses entraves, a gente não pode ficar à mercê da lei, né? E a gente tem a questão da equidade. Então, assim, existe problema. Vamos aplicar aquilo que existe já com esses critérios de equidade. A pauta é a justiça social, gente. Né? É isso que a gente tem que reforçar um pouco mais. Então, as ações, as políticas, as ações governamentais são, assim, fundamentais para que a gente possa concretizar aquilo que a gente já tem bem, inclusive, no plano teórico, né? Dan e os estudos que ele faz, gente, realmente, olha, eu tive a oportunidade de ver aí uma palestra maravilhosa, né, Dan, recentemente na Unifesp, e as propostas que vão ser levadas para a COP30 é maravilhoso, gente, é maravilhoso. São ações realmente, assim, contundentes, viu? Vale a pena acompanhar em momento posterior. Pro, eu acho que nesse sentido mesmo, para a gente até encaminhar um pouquinho para o final, a gente sabe que a COP está sendo realizada no Brasil, ela está sendo realizada em Belém, ela tem representatividade. Então, dentro dessas propostas, como que a gente garante representatividade, como que a gente garante o lugar de fala, como que essas discussões vão ser levadas para a COP30 lá em Belém e que ela seja feita de maneira representativa, como propriamente dita.
Quer começar, Dê? Gente, não, melhor do que qualquer resposta que eu possa dar, eu realmente, assim, se eu tivesse, eu quero que você responda agora, Denise, não, eu passo a palavra para o Dan, porque, assim, eu acho que ele está, realmente, para mim, ele é a representatividade da COP30. Então, Dan, fique à vontade para responder essa daí. Obrigado, Dê. Não, na verdade, essa pergunta, gente, é uma das perguntas que mais me fazem nesses programas. Ó, já gravei vários podcasts, a gente já fez várias palestras. Na Unifesp tem vários alunos com programas e projetos também que estão falando de COP, tanto no curso de Direito, no curso de Relações Internacionais, no curso de Administração. Vários, eu acho que é o tema do momento, né? Falar de COP, até porque é a primeira vez que esse grande evento acontece no Brasil. E essa é uma das perguntas que mais me fazem, como, né, dar voz a essas pessoas nesses eventos. A gente precisa saber, assim, ter em mente, né, ser consciente de que a COP não vai resolver o problema das mudanças climáticas no mundo, gente. Este evento surgiu, né, lá em 1992, que também foi uma conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro, a mais conhecida como Eco 92. Eu tinha 10 anos de idade quando esse evento, né, surgiu no Brasil. Ali que foi assinado uma convenção quadro das Eu Nações não vou falar da minha idade, tá? Vou ficar Unidas. Tudo bem. quieta nesse momento. Sem problema. Mas nesse evento que foi assinado a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças do Clima e que deu origem à Conferência das Partes, né? Esse ano, daqui a 2 semanas, basicamente, começa dia 10 de novembro, a gente vai ter a 30ª Conferência das Partes, ou seja, já aconteceram 30, gente. É uma vez por ano. A primeira foi em 95, na cidade de Berlim, e a última vai ser agora, quer dizer, a próxima, né? Vão ter várias ainda. A próxima vai ser agora, na cidade de Belém, em 2025, ou seja, são 30 eventos que durante 30 anos já vem discutindo, praticamente, né? Já vem se discutindo como é que a gente vai resolver essas questões climáticas, né? Que já é algo dado, já é algo que a gente já sofre na pele e que a humanidade cada vez mais está aí para tentar enfrentar e se adaptar, né? Como é que a gente está conversando aqui. A COP, ela é um evento bem restrito. Ela não é um evento aberto ao público. Eu não posso simplesmente me inscrever porque eu quero assistir às discussões, né? Ela é justamente para chefes de Estado, que vão fazer negociações específicas com base em tratados internacionais que já foram assinados e outros futuros que podem existir, né? Então, ela é para chefes de Estado. E ela é para os negociadores que vão negociar, né, o que que vai ter ou não um determinado tratado, o quanto de recurso determinado país vai despender para enfrentar a crise climática, né? Esses negociadores fazem parte das delegações dos países que são compostos por diplomatas, por embaixadores, por pessoas específicas que têm conhecimentos técnicos, né, de negociação dentro dessas sessões. A COP ela acontece de 10 a 21 de novembro, né? E tem espaços específicos dentro, né, do lugar onde vai ser a conferência, como por exemplo a Blue Zone, que é um espaço mais para as negociações entre os países, e a Green Zone, que é um espaço mais para a sociedade civil de uma forma geral, né, de empresas, né, ou até mesmo parcerias, ONGs, universidades que participam ali discutindo sobre as temáticas. Eu acho que a COP ela é um importante evento na medida de que ela proporciona, é o maior evento multilateral do mundo que se discute um único tema atualmente, que é a questão das mudanças climáticas. Isso por si só já é muito positivo, porque é naquele momento ali, durante aquele período de 10 dias, 11 dias, em que o mundo inteiro está focado na discussão, né, e numa reflexão sobre um único tema. Isso é muito positivo. A COP já começou e a COP não vai terminar em novembro, né? Eu acho que isso tem que ser constante. Só que o que esse evento proporciona para a sociedade é algo positivo nesse sentido, né? De inúmeros eventos vão estar acontecendo na cidade de Belém
ao mesmo tempo, paralelo à COP, que não é, faz parte da COP em si, né? Vai ter um evento chamado Cúpula dos Povos na Universidade Federal do Pará, que vai ser bem interessante também, que vai trazer muitas discussões. Vão vir povos originários de vários países ao redor do mundo que vão se reunir ali para discutir como é que esses povos que sempre foram alijados do processo de tomada de decisão, como é que eles podem ter voz nessas conferências? E eu acho que isso, de fato, com todas as dificuldades que a gente tem, que a gente vai enfrentar e já está enfrentando, com um evento dessa magnitude, numa cidade como Belém do Pará, não sei se vocês conhecem, por coincidência, eu sou de lá, eu sou paraense, sou de Belém, nascido e criado em Belém. E por conta disso, eu entendo um pouco das dificuldades que é colocar um evento desse numa cidade como Belém, né, que é uma metrópole da Amazônia, só que com todas as dificuldades que uma cidade do norte do país enfrenta, né? Mas essa é a realidade, é na Amazônia. A Amazônia é aquilo ali que as pessoas vão ver e vão enfrentar, com aquelas dificuldades, com aquelas discussões e reflexões. Agora, nenhuma cidade está preparada para receber um evento desse no mundo inteiro, seja um país desenvolvido, seja no norte global, seja no sul global. Precisa se adaptar para receber esse evento. Porém, o grande legado que esse evento vai deixar é justamente a possibilidade, por ser na Amazônia, de colocar a Amazônia no centro das discussões climáticas do mundo. E isso eu acho que é muito importante, porque pela primeira vez um evento desse vai ser na região amazônica, né? Eu acho que trazer à tona as populações da floresta, os povos da floresta, as populações indígenas, para participar das tomadas de decisão, isso é um desafio, porque elas não fazem parte da conferência, mas elas podem observar as discussões, que a gente chama que são uma outra categoria de participação, que são as organizações observadoras, como, por exemplo, a APIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, que é uma organização não governamental. Ela não é parte da conferência, mas ela pode observar as discussões e fazer pressão política. Eu acho que a grande papel das organizações não governamentais, né, é fazer pressão política para que essas negociações englobem as reivindicações delas, os direitos que elas estão reivindicando, para que esses direitos, como por exemplo a questão da justiça climática, a questão do racismo ambiental, do gênero e do clima, seja incluído nesses tratados internacionais, para que esses países se comprometam para observar e garantir direitos, reduzir, na verdade, né? Reduzir os impactos que a mudança do clima causam nessas populações, né? A gente tem também no Acordo de Paris aquilo que a gente chama da responsabilidade comum, mas diferenciada. Ou seja, os países do norte global, eles são responsáveis por financiar os países do sul global para enfrentarem a crise climática, porque muitos efeitos dessa crise foram ocasionados pelos países que exploraram um dia o sul global. Então, nesse sentido, é uma dívida que eles têm com os países em desenvolvimento. Então, como é que tudo isso se dá em 10 dias, num momento em que o mundo tá olhando para essas discussões e que o mundo inteiro quer participar, né? Está previsto mais ou menos umas 70 a 80 mil pessoas na cidade de Belém ao longo desses 10 dias de COP. Durante ali no espaço em que a COP vai ser realizada, se torna um espaço internacionalizado. Então, o espaço aéreo, inclusive, daquela região, ela é um espaço internacionalizado em que a ONU que vai ditar as regras, porque é um espaço multilateral, né? E com todas as dificuldades de infraestrutura que a cidade apresenta, mas eu acho que o mais que eu acho que a gente pode deixar para um próximo encontro, o mais importante é a gente pensar como é que vai ser o legado pós-COP30. O que que vem pós-COP? Né? Será que as pessoas realmente vão se beneficiar? Será que a gente vai conseguir reduzir realmente os efeitos extremos dessas mudanças? A gente já está na 30ª COP. A gente não precisa mais de 30 COPs para poder, de fato, implementar, como a Denise colocou. A gente não precisa mais de lei, mais de tratado internacional, a gente já tem. A gente precisa, de fato, tornar essa COP como uma COP da implementação, né? Trazer mais efetividade e eficácia para essas normas. E eu acho que vai ser um compromisso depois da FECAP, do Pedro, do Reinan, liderarem isso, de trazer de volta
Não exatamente depois do dia 21, mas nós vamos dar uma folga, porque a gente sabe tanto que você está trabalhando com isso, Verdade. né? Mas a gente vai querer muito que você fale desse assunto, tenho certeza. Eu fico totalmente à disposição, gente. Pode ter certeza que a gente vai querer vocês aqui. Vamos querer vocês aqui de novo pra gente conversar mais. Vai ser bem legal ter essa perspectiva pós também, né? Exatamente. Então, vai ser bem legal. Para entender exatamente tudo que foi discutido, porque a gente sabe que as discussões pré-COP, especialmente agora no Brasil, estão super acaloradas, né, envolvendo todos os assuntos, e ver realmente tudo que a gente discutiu, se conseguiu realmente o destaque necessário durante, né, o evento, durante ali a conferência, e o que realmente vai ficar para as próximas COPs, né, serem discutidos também. Perfeito. E no mais, a gente gostaria de agradecer vocês, agradecer o tempo, disponibilidade, presença. É muito bom ver gente que sabe o que está falando e da maneira apaixonada que vocês falam. Então, Dan, Denise, gostaria de agradecê-los muito pelo tempinho que vocês tiraram aqui com a gente. Com certeza. Muito obrigado, professores. Eu agradeço bastante, gosto dessa iniciativa, fico muito feliz que vocês tenham, né, essa vontade, essa discussão, muito feliz do Dan poder ter aceito esse convite e estar aqui hoje com a gente. É isso, pessoal, são assuntos que a gente tem que conversar, né? Tá aí, o problema existe, a gente tem que conversar sobre isso. Compactuo totalmente com o pensamento do Dan, no sentido de que, poxa, quantas COPs mais a gente vai precisar, né, para tentar resolver efetivamente esses problemas? Tomara que a gente tenha um cenário muito bom, né, que a gente vá com muito afinco, com muito aprendizado, que a gente consiga extrair muita coisa desse encontro. É importante, essa visibilidade ela é importante. Então, assim, vocês trazerem também esse debate aqui para a parte acadêmica, próximo aos alunos, isso é fundamental. Parabéns a vocês, parabéns a toda a FECAP. Daniel, muito obrigada novamente. Imagina, eu que agradeço, foi uma honra poder participar. É sempre muito gostoso debater sobre esse tema. Eu digo que há algum tempo atrás as pessoas nem sabiam o que era COP. Hoje em dia as pessoas estão debatendo isso na mesa do bar. E tem que ser assim mesmo, sem metanol, pelo amor de Deus, né? De preferência. De preferência, mas tem que ser assim mesmo. As pessoas têm que falar com o vizinho, as pessoas têm que discutir em casa, com a família, com a namorada, com o namorado. Academicamente é obrigação, gente. Cientificamente, na academia, na universidade, é obrigação, mas a gente tem que saber extrapolar isso para além da universidade, para além dos muros da universidade. E o que vocês estão fazendo é bem louvável, porque o podcast fica gravado, as pessoas, né, podem acessar sempre que possível. Então, parabenizo pelo projeto, fico à disposição para as próximas oportunidades também. E é isso, que a gente tem aí muitas possibilidades, né, de discutir sobre isso e popularizar. Eu acho que quanto mais a gente popularizar o conhecimento, desmistificar e falar de fato, sem muita técnica, é importante deixar a técnica para o momento da técnica, mas quando a gente quer popularizar a informação, a gente precisa falar de fato de forma que as pessoas entendam, que eu acho que é o mais difícil, né? Não é a técnica que é a mais difícil, é fazer com que todos entendam o que a gente está falando. Então, agradeço mais uma vez e fico à disposição. Perfeito, gente, muito obrigado. Gostaria de agradecer também você que ficou acompanhando até agora. Se você gostou desse conteúdo, deixa a gente sabendo. Siga a gente nas redes sociais da FECOP 30, tanto no Instagram, no TikTok, no YouTube, por onde você estiver assistindo esse episódio. Então, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, professores, pela presença. E tchau, tchau, gente. Até a próxima.